Olá pessoal, tudo bem? Eu trouxe aqui um esqueleto que está didaticamente separado em duas cores, para ilustrar os dois esqueletos que nós temos no corpo humano. Em vermelho, o esqueleto axial, que é aquele esqueleto que forma o eixo central do corpo. E em branco, o esqueleto apendicular, que é aquele esqueleto que fica pendente, pendular ao lado do corpo. E o que a gente vai fazer agora? Nós vamos ver quais os grupos de ossos que formam o esqueleto apendicular. Bom, pessoal, agora a gente vai aprofundar no estudo do esqueleto apendicular, que é formado por 4 grupos de ossos: o cíngulo do membro superior, a parte livre do membro superior, o cíngulo do membro inferior e a parte livre do membro inferior. Mas não basta nós sabermos que no esqueleto apendicular tem esses 4 grupos de ossos. O que a gente precisa saber? Quais são os ossos que formam o cíngulo do membro superior, quais são os ossos que formam a parte livre do membro superior, quais são os ossos que formam o cíngulo do membro inferior e quais são os ossos que formam a parte livre do membro inferior. Vamos lá? Cíngulo do membro superior é formado por 4 ossos: 2 escápulas e 2 clavículas. Escápula e clavícula, uma de cada lado. Então são só esses 4 ossos, 2 de cada lado, que formam o cíngulo do membro superior. E interessante é que a clavícula é o osso que se relaciona com o esqueleto axial. É o único osso que vai se relacionar com o esqueleto axial através da articulação externo-clavicular. Ela vai se articular lá com o manúbrio do osso externo. Então, a conexão de esqueleto axial com o esqueleto apendicular se dá pela clavícula, se dá pela articulação externo-clavicular. Então, esses são os 4 ossos do cíngulo do membro superior. A parte livre do membro superior já é um pouquinho mais complicado, porque ela é formada por 60 ossos. E aí a gente fez uma divisão para ficar mais didático, para ficar mais anátomo-didático-pedagógico, para mostrar para vocês esses 60 ossos que formam a parte livre do membro superior, que é subdividido em ossos do braço, do antebraço e da mão. Braço, antebraço e mão. Então, quando eu falo em braço, antebraço e mão, eu falo na parte livre do membro superior. No braço, nós temos 2 ossos, 2. Então, o húmero é o osso do braço, ok? Já no antebraço, nós temos 4 ossos: rádio e ulna. Rádio e ulna, 2 de cada lado. E eu coloquei aqui que o rádio é lateral e a ulna é medial. O que é esse medial e lateral? Partindo sempre de posição anatômica, a posição mais importante da anatomia. Partindo sempre de posição anatômica, o que é isso? O rádio, ele é lateral, está mais para fora, mais afastado do plano mediano. E a ulna é medial, está mais próximo do plano mediano. A gente sempre faz a relação, a maioria dos professores de anatomia fazem essa relação. O rádio, que é lateral, ele está unido ao primeiro dedo, ao polegar. O polegar seria a antena ou anteninha desse rádio, ok? Para fazer essa relação, para ficar didático para vocês. Então, rádio lateral, ulna medial. E a mão, que são 54 ossos. E para facilitar o aprendizado da mão, nós também vamos dividir essa mão, subdividi-la em 3 grupos de ossos: carpo, que são 16 ossos, metacarpo, que são 10 ossos, e falanges, que são 28 ossos. O que a gente vai fazer agora? Ver quais são os 16 ossos do carpo, quais são os 10 ossos do metacarpo e quais são os 28 ossos das falanges. Beleza? Então, carpo. Trapézio, trapezoide, captato, amato, pisiforme, piramidal, semilunar e escafoide. 2 ossos de cada, totalizando 16. Eu
acho mais fácil gravar nesta sequência. Trapézio, trapezoide, capitato, amato, pisiforme, piramidal, semilunar, escafoide. Mas aí fica a critério de vocês, a forma que vocês acharem melhor para gravar esses 8 ossos, né? 8 de cada lado, 16, do carpo. Trapézio, trapezoide, capitato, amato, pisiforme, piramidal, semilunar, escafoide. Ok? Lembrando que a anatomia é repetição. Precisa repetir para que você possa aprender e gravar todos esses ossos. E aqui tem uma informação a mais. O que é essa informação? A gente vai dividir esses ossos do carpo em 2 fileiras. Uma fileira distal e uma fileira proximal. Quando eu falo em trapézio, trapezoide, capitato e amato, eu falo nos 4 ossos da FD. FD, fileira distal. Então, trapézio, trapezoide, capitato e amato são os ossos da fileira distal do carpo. Pisiforme, piramidal, semilunar e escafoide são os ossos da FP, da fileira proximal. Então, trapézio, trapezoide, capitato, amato, fileira distal, pisiforme, piramidal, semilunar e escafoide, fileira proximal. 4 ossos da fileira proximal, 4 ossos da fileira distal. Esses são os 8 ossos, totalizando 16 ossos do carpo. Metacarpo, eles não têm nomes específicos. Nós chamamos de primeiro metacarpo, segundo metacarpo, terceiro metacarpo, quarto metacarpo e quinto metacarpo. Eu só gostaria de passar uma noção para vocês, uma ideia de que a gente partindo de posição anatômica, o que é esse primeiro metacarpo? O primeiro metacarpo vai estar sempre relacionado com o primeiro dedo, com o polegar. Então, primeiro metacarpo, segundo metacarpo, terceiro, quarto e quinto metacarpos. Comece sempre pelo primeiro dedo, pelo polegar, e aí vai na sequência, ok? São 10 ossos do metacarpo, 5 de cada lado, ok? Por fim, as falanges, que são 28 ossos. 28 ossos. São 10 falanges proximais, 8 falanges média e 10 falanges distais. Então, 10 proximal, 8 média e 10 distal. Por que 8 média? Porque o primeiro dedo, o polegar, só tem 2 falanges. Olha aqui, falange proximal e falange distal. Ele não tem falange média. Perdeu uma falange média daqui, perdeu uma falange média aqui, totalizando 8. Então, o motivo de nós termos 8 falanges médias é porque o primeiro dedo, o polegar, só tem 2, proximal e distal. Então, os 20 ossos das falanges, mais os 10 ossos do metacarpo, mais os 16 ossos do carpo, formam os 54 ossos das mãos. Beleza? Cíngulo do membro inferior, um outro grupo de ossos que formam o esqueleto apendicular, ok? O cíngulo do membro superior é formado por 2 ossos do quadril. Osso do quadril. Se vocês pegarem livros mais antigos, vocês vão ver um outro nome, um outro termo para osso do quadril, que é coxal. Tá? Terminologia anatômica, osso do quadril. São 2 ossos. Só que esse osso do quadril, ele é formado pela união de 3 ossos. O íleo, o isquio e o pubis. Íleo, isquio e pubis formam o osso do quadril. Aqui eu tenho uma imagem de um osso do quadril. O que é isso aí? O que é esse osso do quadril? Então você tem no osso do quadril o íleo, o isquio e o pubis. Esses 3 ossos se fundem, se unem nessa região, nessa cavidade que nós chamamos de acetábulo, que é onde vai se articular a cabeça do fêmur para formar a articulação coxo-femoral, a articulação do quadril. Então, aqui, pessoal, eu tenho a imagem de um osso do quadril. O cíngulo do membro inferior é formado por 2 ossos do quadril, ok? Um à direita, outro à esquerda. E a parte livre do membro inferior.
constituída por 60 ossos. Mas para facilitar o aprendizado desses 60 ossos, como eu fiz para a parte livre do membro superior, nós vamos dividir em regiões: coxa, joelho, perna e pé. Na coxa, nós temos 2 ossos. Fêmur, o maior osso do corpo humano, que é o fêmur, está localizado na coxa. Um de cada lado, totalizando os 2 ossos da coxa. No joelho, na região do joelho, na articulação do joelho, nós temos também 2 ossos. A patela, que é um osso sesamoide. Patela, um de cada lado, totalizando os 2 ossos do joelho. Na perna são 4 ossos. 4 ossos na perna. Tíbia, que são 2, e fíbula, que também são 2 fíbulas. A tíbia na perna, ela é medial, ela está mais próxima do plano mediano, e a fíbula é lateral. Então, na perna, nós temos que a tíbia é medial e a fíbula é lateral. Por fim, os ossos do pé, que são 52. Mas para facilitar o aprendizado desses 52 ossos do pé, o que eu vou fazer? A mesma linha de raciocínio que eu fiz para as mãos. Eu vou dividir esses ossos do pé em 3 partes. Em ossos do tarso, que são 14 ossos, metatarso, que são 10 ossos, e falanges, que são 28 ossos. Então, quais são os 14 ossos do tarso? Talos, calcâneo, navicular, cuboide, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio e cuneiforme lateral. Falei o nome de 7 ossos aqui, são 2, cada um são 2 ossos, totalizando os 14 ossos do tarso. Já o metatarso é a mesma linha de raciocínio para as mãos, eles não têm nomes específicos. A gente chama de primeiro metatarso, segundo metatarso, terceiro metatarso, quarto metatarso e quinto metatarso. Mas qual que vai ser o primeiro metatarso? Partindo sempre de posição anatômica, o primeiro metatarso vai ser aquele osso que está relacionado com o primeiro dedo do pé, com o hálux. Hálux é o nome do primeiro dedo do pé. Pelo amor de Deus, não é dedão do pé. Ou o primeiro dedo ou hálux. Então, esse primeiro metatarso vai estar relacionado com o hálux. Então, primeiro metatarso, segundo metatarso relacionado com o segundo dedo, terceiro metatarso com o terceiro dedo e assim sucessivamente. E 28 falanges, 10 falanges proximal, 8 média, 10 distal. Mesma ideia das mãos. Por que nós temos 8 falanges médias? Porque o primeiro dedo do pé, o hálux, também só tem 2 falanges, proximal e distal. Ok? Todos os outros dedos, do segundo ao quinto dedos, 3 falanges. Então, essa é a divisão dos 52 ossos do pé. Mas eu queria trazer uma informação a mais aqui, que o talos e o calcâneo, funcionalmente falando, eles são conhecidos como ossos do RP, do retropé. Talos e calcâneo correspondem ao retropé. Já navicular, cuboide, cuneiformes medial, intermédio e lateral correspondem ao MP, ao médio-pé. E para terminar, todos os metatarsos e todas as falanges correspondem ao antepé. Ok? Talos calcâneo, retropé, navicular, cuboide, cuneiformes, médio-pé, todos os metatarsos e todas as falanges, antepé. Então, o que é o esqueleto apendicular? O que é o esqueleto apendicular? É aquele esqueleto formado por 126 ossos. É aquele esqueleto constituído por 4 grupos de ossos. Cíngulo do membro superior com 4 ossos, parte livre do membro superior com 60 ossos, cíngulo do membro inferior com 2 ossos e a parte livre do membro inferior com 60 ossos. E aqui mais uma dica. Quando eu falo em cíngulo do membro superior e parte livre do membro superior,
eu falo no esqueleto apendicular superior. Quando eu falo em cíngulo do membro inferior e parte livre do membro inferior, eu falo em esqueleto apendicular inferior. Beleza? E aqui, mais uma vez, a divisão do esqueleto humano. Muito embora nessa aula nós estejamos vendo o esqueleto apendicular, que é formado por 126 ossos, o que é o esqueleto humano? O esqueleto humano é formado pelos 126 ossos do esqueleto apendicular, mais os 80 ossos do esqueleto axial. 80 ossos mais os 126 ossos do apendicular formam os 206 ossos que constituem o esqueleto humano. E o que a gente vai fazer agora, pessoal? Todos esses ossos do esqueleto apendicular que nós acabamos de ver, nós vamos identificá-los na prática, ok? Esse esquema, toda essa divisão que eu fiz para vocês e o roteiro da aula prática, nós vamos deixar na descrição do vídeo para que vocês possam ter acesso a esse material. Bom, agora a gente vai dar início à prática do esqueleto apendicular, que eu dividi para vocês em 4 grupos de ossos. Cíngulo do membro superior, parte livre do membro superior, cíngulo do membro inferior e a parte livre do membro inferior. Vamos começar então pelo cíngulo do membro inferior, formado por 4 ossos. Aqui a gente tem a escápula, bonitinha, muito fácil de identificar na prática, não tem segredo. Isso aqui é uma vista posterior ou dorsal e aqui é uma vista anterior ou costal da escápula. Está relacionado costal porque ela está relacionada com a caixa torácica, com as costelas. Em anatomia a gente tem que usar muito a criatividade, pessoal, tem que fazer relações. A gente fala que a escápula ela parece uma cabeça de um carneirinho ou de um bezerrinho, ó, o biquinho do carneirinho ou do bezerro, a orelhinha aqui, ó, numa vista anterior ao costal, a mesma coisa, o biquinho do carneirinho. Não tem segredo, muito fácil de identificar a escápula na prática. O outro osso do cíngulo do membro superior é a clavícula. É a clavícula, um osso em formato de S, e ele é muito importante porque é ele que vai unir o cíngulo do membro superior, ou seja, o esqueleto apendicular, ao esqueleto axial através da articulação externo-clavicular. Então aqui a gente tem a clavícula, muito fácil, não tem segredo. Clavícula e escápula, os ossos do cíngulo do membro superior. Saindo do cíngulo do membro superior, a gente vai para a parte livre do membro superior, que eu dividi para vocês em braço, antebraço e mão. Osso do braço, fácil, não tem segredo. Úmero, aqui a gente tem o úmero numa vista anterior e aqui o úmero numa vista posterior. Uma cabeça esférica, ó, muito fácil, epicôndilo medial. Saindo do úmero, saindo do braço, nós vamos para o antebraço, formado por 4 ossos, 2 de cada lado. Rádio e ulna. Rádio e ulna. Sendo, sempre partindo de posição anatômica, o rádio lateral e a ulna medial. Ah, professor, mas a gente tem dificuldade de identificar rádio e ulna, eles basicamente são do mesmo tamanho, tem algum macetinho? Tem, muito fácil. O rádio, a gente fala que ele tem o botãozinho do rádio aqui na epífise proximal dele. Olha aqui, ó. Isso aqui é o botãozinho do rádio. Ou se você tem um rádio mais antigo, né, a gente pode falar que é o sintonizador do rádio. Essa região chamada de circunferência articular, nós chamamos de sintonizador do rádio. Então é fácil, o rádio ele tem o botãozinho e ele tem o sintonizador. E a ulna? A ulna também é tranquilo. A ulna, ó, ela tem o U de ulna. A epífise proximal da ulna tem esse U aqui, ó, de ulna. Ou, como algumas pessoas gostam de falar, uma chave de roda. Né? Olha aqui, ó, uma chave de roda. Ó. Então não tem segredo, rádio e ulna. São os ossos do antebraço. Saindo do antebraço, nós vamos para as mãos, né? A mão é um pouquinho mais complicado, porque são muitos ossos nas mãos, mas a gente vai tentar separar essa mão em partes, como eu fiz na teoria para vocês. A mão, nós vamos dividir em 3 partes.
o carpo, o metacarpo e as falanges. Carpo, metacarpo e falanges. 16 ossos do carpo, 10 ossos do metacarpo e 28 ossos das falanges, totalizando os 54 ossos das mãos. Agora vocês podem estar se perguntando, mas o que é esse fiozinho azul? Esse fiozinho azul eu coloquei aqui para separar os ossos do carpo. Por que separar os ossos do carpo? Porque nós temos duas fileiras nos ossos do carpo. Uma fileira distal e uma fileira proximal. Antes de dividir em fileiras, vamos ver quais são os ossos do carpo. Partindo sempre do primeiro dedo, sempre do polegar. Eu acho mais fácil partir do primeiro dedo, tá? Trapézio, trapezoide, captato, amato. Trapézio, trapezoide, captato, amato. Pisiforme, piramidal, semilunar, escafoide. Pisiforme, piramidal, semilunar, escafoide. Então vamos lá. Trapézio, trapezoide, captato, amato, pisiforme, piramidal, semilunar, escafoide são os ossos do carpo, os 8 ossos do carpo, né, que totalizam 16 nas duas mãos. Só que o trapézio, o trapezoide, o captato e o amato formam os ossos da fileira distal do carpo. Pisiforme, piramidal, semilunar e escafoide, fileira proximal. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos separar de uma maneira anátomo-didático-pedagógica. Vou pintar esse e esse aqui. Trapézio, trapezoide, captato, amato. O trapézio, o trapezoide, o captato e o amato formam a FD, fileira distal dos ossos do carpo. Da mesma forma, pisiforme, deixa eu segurar aqui, pisiforme, piramidal, semilunar e escafoide, que estão pintados em verde, formam os ossos da FP, fileira proximal. Fileira proximal mais a fileira distal formam os ossos do carpo. Então esse fiozinho de telefone, por que ele está aqui? Ele está justamente para separar os 4 ossos da fileira distal dos 4 ossos da fileira proximal. Agora os metacarpos, que são em número de 10, 5 de cada lado, eles não têm nomes específicos. Nós chamamos de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metacarpos. Como é que a gente dá esse nome? Sempre partindo aqui, pessoal, sempre do primeiro dedo, que é o polegar, o primeiro dedo. Então, partindo do primeiro dedo, este aqui é o primeiro metacarpo, segundo metacarpo, terceiro metacarpo, quarto metacarpo e quinto metacarpo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metacarpos. É isso, não tem segredo. O macete é começar sempre pelo primeiro dedo, sempre pelo polegar. E aqui as falanges, 14 de cada lado, totalizando 28 ossos. Né? A gente sempre começa pelo primeiro dedo também, padroniza sempre o primeiro dedo para ficar mais fácil. Falange proximal e distal do primeiro dedo. Proximal e distal do primeiro dedo. O primeiro dedo, o polegar, é o único que não vão ter 3 falanges, ele só tem 2, proximal e distal. Do segundo ao quinto dedos, nós vamos ter 3 falanges. Falange proximal do segundo dedo, falange média do segundo dedo, falange distal do segundo dedo. Da mesma forma, deixa eu arrumar aqui, falange proximal do terceiro dedo, falange média do terceiro dedo, falange distal do terceiro dedo. Falange proximal do quarto dedo, falange média do quarto dedo, falange distal do quarto dedo. Proximal, média, distal. E falanges proximal, média e distal do quinto dedo. Proximal, média e distal. Não tem segredo. É super fácil identificar as falanges também.
Desta forma, a gente termina o símbolo do membro superior e a parte livre do membro superior, que nós chamamos de esqueleto apendicular superior. E agora o símbolo do membro inferior, que é formado por dois ossos do quadril. Aqui a gente tem o osso do quadril, que se vocês pegarem livros um pouco mais antigos, chamados de coxais, né? Aqui é um osso do quadril, que na verdade eles são 3 ossos unidos nessa cavidade onde vai a cabeça do fêmur, chamado de acetábulo. O ilho, o isquio, que é a parte que tem essa angulação, e o pubis. Ilho, isquio e pubis. Então, esses 3 ossos, o ilho, o isquio e o pubis, unidos nesta cavidade chamada de acetábulo, forma o osso do quadril. Lembrando que nós temos 2 ossos do quadril. Então, aqui eu tenho um osso do quadril e aqui eu tenho o outro osso do quadril, formando o símbolo do membro inferior. Então, aqui os 2 ossos do quadril se articulando aqui na sínfise púbica, né, nos 2 ossos púbicos, formando a pelve óssea. Olha aqui que legal. Símbolo do membro inferior. Então, saindo do símbolo do membro inferior, nós vamos para a parte livre do membro inferior, que eu dividi para vocês em 4 regiões: coxa, joelho, perna e pé. Na coxa, nós temos o maior osso do corpo humano, que é o fêmur. Olha que legal. Aqui é o fêmur numa vista anterior e o fêmur numa vista posterior. Uma cabeça bem esférica, que é aquela que vai se encaixar no acetábulo, formando a articulação do quadril, a coxa femoral. Mas aqui não tem segredo, pessoal. Fêmur, muito fácil de identificar na prática. Saindo da coxa, nós vamos para o joelho. Na articulação, na região do joelho, nós temos essa fofurinha aqui, que é a patela. Numa vista anterior e numa vista posterior. Muito fácil também, não tem segredo, né? Ela tem uma característica de ser triangular, ok? Essa daqui é a patela. Perna, formada por 4 ossos, tíbia e fíbula. Tíbia e a fíbula. Também, muito fácil, não tem como errar. Tíbia, fíbula. Tíbia medial, fíbula lateral na perna. Sempre partindo de posição anatômica. Então, em posição anatômica, a tíbia vai ser medial e a fíbula lateral, que é uma vista anterior e aqui é uma vista posterior da tíbia. Muito fácil, não tem como errar esses 2 ossos, ok? E por fim, o pé, que são 52 ossos e que nós vamos seguir a mesma linha de raciocínio que nós fizemos para as mãos. Eu vou dividir esse pé em 3 regiões. No tarso, metatarso e falanges. Tarso, metatarso e falanges formam os ossos do pé. Nesse tarso, nós temos 7 ossos. O talos, o calcâneo, o navicular, cuboide e 3 cuneiformes. Cuneiforme medial, cuneiforme intermédio e cuneiforme lateral. Talos, calcâneo, navicular, cuboide, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio, cuneiforme lateral.
Essa daqui é a região medial do pé, sempre partindo do primeiro dedo. Sempre partindo do primeiro dedo. O primeiro dedo no pé, ele é medial. O primeiro dedo nós chamamos de hálux. Então, essa daqui é a região medial do pé, por isso que é chamado de cuneiforme medial. Se vocês confundirem navicular e cuboide, lembra sempre, o navicular ele é medial e o cuboide é lateral. Então, aqui a gente tem os 7 ossos do pé. Talos, calcâneo, navicular, cuboide, cuneiformes, medial, intermédio e lateral. E aqui os 5 metatarsos. Igualmente, as mãos, nós não damos nomes específicos aos metatarsos. É primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metatarso. Sempre partindo do primeiro dedo. O primeiro dedo do pé é chamado de hálux. Hálux. Então aqui, ó, primeiro metatarso, segundo metatarso, terceiro metatarso, quarto metatarso, quinto metatarso. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metatarsos. Ok? Por fim, as falanges, que também são 28 ossos, como nas mãos. Primeiro dedo, sempre começa pelo primeiro dedo. É bem mais fácil, para seguir um padrão, tanto para o pé quanto para a mão. O primeiro dedo é o hálux. O primeiro dedo só tem falange proximal e falange distal. Falange proximal, falange distal. Do segundo ao quinto dedos, nós temos 3 falanges, proximal, média e distal. Então, falange proximal do segundo dedo, falange média do segundo dedo, falange distal do segundo dedo. Falange proximal do terceiro dedo, falange média do terceiro dedo, falange distal do terceiro dedo. Falange proximal do quarto dedo, falange média do quarto dedo, falange distal do quarto dedo. Falange proximal do quinto dedo, falange média do quinto dedo e falange distal do quinto dedo. Ok? E eu falei na teoria para vocês que nós podemos dividir funcionalmente o pé em 3 regiões. Talos e calcâneo. Talos e calcâneo é o retropé. Talos e calcâneo é o retropé. Navicular, cuboide, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio e cuneiforme lateral formam o que nós chamamos de mediopé. E todos os metatarsos e todas as falanges formam o que nós chamamos de antepé. Retropé, mediopé, formados basicamente pelos ossos do tarso. Antepé, formado pelo metatarso e pelas falanges. É isso, pessoal.